pequena e pacata cidade de Lyotan, uma adolescente linda e talentosa foi encontrada por um senhor de roupas antiquadas e jeito de falar sinistro, que lhe disse que seu destino era lutar contra seres sobrenaturais, um destino traçado no seu nascimento. Ela compreendeu que no mundo ao seu redor muitos seres sobrenaturais existiam, disfarçados, escondidos nas sombras da sociedade. Vampiros, lobisomens, bruxas, fantasmas, seres extraplanares. Muitos convivem com ela em lugares que ela menos espera, como na sua própria escola. Em outra parte, uma terrível tragédia, inexplicavelmente sobrenatural, destrói uma família. Os irmãos sobreviventes da tragédia, agora órfãos de mãe e com o pai desaparecido, decidem vingar sua angústia, caçando monstros sobrenaturais por toda a parte. Enquanto isso, no subsolo empoeirado de uma instituição federal, um agente novato é colocado para investigar casos que foram fechados por serem considerados sem solução. Casos tão estranhos que outros investigadores não quiseram pegar. Casos arquivados. Mal sabe ele que uma outra divisão da mesma instituição abriga um ser sobrenatural poderoso e perigoso, usado para caçar seres tão poderosos e perigosos quanto ele próprio. Esse gênero é bem conhecido do público. Mistura mistério e investigação com conflitos entre facções, intrigas, pancadaria de todas as formas, trocação de tiro e, às vezes, uma boa dose de humor. Você pode encontrar esse gênero tanto nos quadrinhos, no cinema, mas principalmente em séries de sucesso. E agora eu descobri, não faz muito tempo, e quero apresentar para vocês um RPG que trata dos tropos desse gênero, coloca a oportunidade de você interpretar personagens que serão heróis, caçadores do sobrenatural. Com vocês, o Monstro da Semana no Mofo do Covil. Olá todo mundo, eu sou o Giovanni do Monte e vocês estão de volta ao Covil do Narrador. Antes de eu continuar, eu quero que vocês curtam esse vídeo se achariam interessante a ideia de enfrentar ogros, vampiros e adoradores de Cthulhu. Compartilhem para informar a outros caçadores do mundo que vocês estão prontos para a aliança. E comentem se estão interessados em conseguir novos equipamentos com o Biro de Investigações Especiais e Paranormais. Monstro da Semana é um jogo Powered by the Apocalypse, o que significa que ele tem objetivos, princípios e a sua essência muito similares ao jogo Apocalypse World, do qual ele deriva, e outros jogos similares, como Dungeon World e Monster Heart. O jogo foi criado por um indivíduo chamado Michael Sands e traduzido para o Brasil, ou seja, para a língua portuguesa, por um cara que é um verdadeiro herói sem capa, o Luiz Borges. Ele fez todo o trabalho de tradução e edição para a língua portuguesa. E, heroicamente, depois de algumas tretas lá que aconteceram, vocês podem se informar disso no próprio site, ele disponibilizou o jogo gratuitamente recentemente. Então vocês podem buscar no site que vai estar na descrição para conseguirem o livro de graça. Monstro da Semana é um RPG que mistura elementos de suspense, horror e ação. E tem um sistema bastante especializado para seu tipo de abordagem, que é investigar os mistérios sobrenaturais, caçar os monstros e acabar com eles. Como em todos os jogos PBTA, a mecânica está baseada na existência de movimentos que você precisa engatilhar e em jogadas de 2d6 mais algum bônus para que você realize esses movimentos efetivamente. Para as jogadas de dados, você conta nesse sistema com 5 características que são
a essência dos personagens, como atributos. A braveza, que representa algo como a sua força, a sua imponência para ações físicas. A esperteza, a estranheza, que seria, no caso, a sua ligação com o mundo sobrenatural. A firmeza, que é a sua resiliência, tanto física quanto mental. E a sutileza, que é a capacidade de lidar com as pessoas. Como em outros PBTAs, o jogo está baseado na existência de classes ou arquétipos, que aqui ele se refere simplesmente como tipos de personagem. Vou enumerar todos eles para vocês. O arcano, o delinquente, o escolhido, o especialista, o iniciado, o injustiçado, o lunático, o monstruoso, o profissional, o sinistro. E na versão brasileira existe uma classe adicional, que são o viajante. É importante dizer que o jogo não tem um cenário fixo. A escolha das próprias classes pelos jogadores vai estabelecer a maneira como eles interagem com o cenário e uns com os outros, e isso ajuda na construção do cenário. Durante a sessão 0, que ele recomenda fortemente, os jogadores podem dar sugestões de coisas que eles gostariam que fosse verdade na ficção que eles vão criar. Então é muito importante os jogadores participarem na criação dos elementos de contexto para a história. Quanto à estrutura das aventuras, ela é bem simples para começar. Os personagens são levados por um gancho a investigarem uma situação de suspense e mistério. Com as pistas que eles encontram nos locais onde as coisas aconteceram, entrevistando testemunhas e talvez vítimas sobreviventes de um ataque, eles conseguem chegar ao monstro. E aí acontece o conflito. Se você já viu isso em algum lugar, pode ter certeza, você viu mesmo. Principalmente no Supernatural e na Buffy, a Caça a Vampiros, que são os seriados que ele mais se baseou na criação. O jogo ainda recomenda, claro, que você desenvolva um pouco mais além dessa estrutura, porque depois de algum tempo, manter essa estrutura simples pode se tornar enjoativo e repetitivo. Então, na criação de arcos de história, você é incentivado a dar mais profundidade aos vilões, fazer com que eles se tornem recorrentes, que exista inimizade entre os caçadores e algum grande vilão, e que haja desenvolvimento, principalmente do background, do passado dos heróis, dando mais profundidade às suas personalidades. Com tudo isso, o jogo me cativou bastante, principalmente porque ele me fez recordar desse joguinho que eu deixei aqui atrás, Os Caçadores Caçados, e ele chega a ser um avanço disso, mas não tanto quanto o Hunter the Reckoning, que é um jogo mais super-heróico para os caçadores, né? Apesar de que ele também tem arquétipos bem super-heróicos ali, principalmente o divino e o monstruoso. Mas o que mais me fascinou no jogo, né, é a ideia de poder representar histórias que eu estou acostumado a gostar, que são histórias como do seriado Sobrenatural, que eu gosto bastante. Eu gostava muito também do Angel, do Arquivo X, gosto muito do Hellboy. Então são histórias que dá para representar com esse jogo, tem sistema próprio para isso. E eu acho que vão ter também muitos fãs aí do canal Corril do Narrador que vão se interessar por esse jogo. E eu espero que vocês tenham gostado então dessa pequena introdução ao monstro da semana que eu dei para vocês.